Amém? Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queria pedir para vocês ficarem de pé, para que a gente possa começar o nosso culto. Dá um oi aí para o seu irmão que está do lado aí. Dá uma boa noite para ele, que você está feliz em vê-lo aqui esta noite. Você que está em casa também acompanhando essa live, que você possa aí junto conosco adorar o nome do Senhor, que você possa sentir a presença do Senhor também aí na sua casa. Amém? Dê um oizinho dê um joinha pro seu irmão aí. Fala que bom ver você aqui essa noite. Amém. O frio não nos impediu de chegar aqui, né? Amém? A chuva não impediu de nos chegar aqui. O cansaço também não impediu, né? Às vezes dá aquele friozinho aqui depois do almoço, dá aquela caminha, fica olhando pra gente, não dá vontade de sair. Mas bom é estar na casa do Senhor. Bom é poder adorar o nome do Senhor. Amém? Aleluias. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 23, bem facinho, 23. Aleluia. Salmo 23. Aprendi com o pastor Joel uma vez, né? Ainda ouço os farfalhar das folhas. Esse é o verbo correto, né? Então, já que já terminou esse som, vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e o teu cajado me consolam. Momentos de crise, de recessão, de dificuldade. Antes era a pandemia que dificultava tudo, agora nós estamos vivendo um momento pós-pandemia. Tudo tem dificuldade por causa da pós-pandemia. Mas sempre falei que não há pandemia, não há recessão, não há crise, quando o Senhor estende a sua mão para cada um de nós, amém? Seja qual for a crise, qual for a situação, qual for o problema, quando nós colocamos na presença do Senhor, aos pés do Senhor, Ele nos responde pela sua misericórdia. Então, que você possa hoje, a gente vai orar para a gente continuar o nosso culto já começou, juntos, vamos orar, e quero que você coloque na presença de Deus aquilo que está no seu coração, talvez te afligindo, talvez te deixando você ansioso, ou talvez até deixando você fraco, que você possa colocar tudo aos pés do Senhor e falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu não sei qual é a guerra que você está travado agora, está passando, qual é o mar, alguém já esteve aqui em mar revolto, né? Então assim, águas tranquilas, aquele espelho, que Deus tem o poder de acalmar as tribulações, tem o poder de acalmar o mar. E quão triste é você estar no mar revolto. Eu lembrei agora que quase que eu morri afogado, né, andando de caiaque oceânico, ondas de 3 metros, e o caiaque fazia assim, ó, e teve uma onda que o caiaque tinha 4,5 metros, era duplo, e ele fez um loop assim, a gente lá na garganta, até ficou emocionado com aquele loop assim, aí veio blau, e depois aquela coisa, mas aí Deus providenciou um barquinho, não sei de onde, motor, que arrastou a gente para a praia lá, e nos salvou. Então, que essa palavra possa nós aplicarmos nos dias de hoje. Estamos vivendo um mar revolto, dificuldade, tribulação, coloca nos pés do Senhor. Seja qual for a sua luta, coloca nos pés do Senhor, que Ele vai colocar você em águas tranquilas. Eu creio, você crê? Amém? Então vamos louvar, vamos orar agora nesse momento. Senhor Deus, querido Pai amado, estamos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor, te clamando, Senhor amado, por este dia, Pai, que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença e colocar tudo aos Seus pés, colocar todas as dificuldades, tudo aquilo, Senhor, para que Tu possa, Pai, resolver, Papai amado, e queremos juntos estar Te louvando neste momento, nesta hora, Pai. Queremos Te louvar juntos, Senhor. Derrama a Tua unção, a Tua graça sobre cada um aqui, Pai, que possa abrir o seu coração,
a sua boca e te louvar, papai. Somente olhar para ti, papai amado, não para o irmão do lado, que esteja talvez cantando mais alto que ele, ou mais afinado, nem aqui na frente, mas que possamos, pai, estar te adorando, te louvando, pai amado, derramando, pai, nossas vidas no teu altar, para que tu recebas o nosso louvor, papai amado, e esse louvor venha curar, venha transformar, venha fazer a obra na tua casa, Senhor Jesus querido. É que eu te peço, papai, e te agradeço, em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. De manhã, né, Deus falou assim para mim, cada um que precisa louvar o Senhor esta noite, Ele está aqui. Não é porque nós não temos um naipe completo aqui, com sopro, com vários instrumentos, com aquelas coisas, orquestras maravilhosas. Isso não é o mais importante para louvar o nosso Deus. O Salmo 150 diz, tudo aquilo que tem vida, tem fôlego, louva o Senhor. Quero convidar você a louvar o Senhor nessa hora, você fechar os olhos, se desligar de quem estiver ao seu lado. Sabe, é você e Deus nesse momento. Amém? Que você possa realmente louvar o Senhor com alegria. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos declarar que é bom estarmos aqui. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Começo. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Amém? Amém. Você está feliz de louvar o Senhor essa noite? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Queremos te louvar, Pai, do nosso coração, Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção, Pai, em cada um que está aqui, Pai. Te louvando, Pai, que não seja eu, Pai amado, o grupo de louvor, Pai amado, até porque estamos, Senhor, incompletos, mas Tu não falta neste lugar, Tu não se atrasa, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que cumpre, Pai, tudo aquilo que Tu promete para as nossas vidas, ó Pai. E queremos aqui declarar algo novo para as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Vem. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem. Ô glória. Vamos chamar. Vem me visitar hoje Aqui.
Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Amém. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vamos lá. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Aleluia. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Sabemos que o louvor perfeito vai ser só nos céus, onde nós todos estaremos louvando. Nós todos estaremos, Senhor. Oh, papai amado, derramando em tua presença, papai amado. Aleluia. Oh, Espírito, aleluia. Encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.
consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Pode acender as luzes. As crianças que vão para a classinha, pode vir aqui para nós podermos orar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Olha o futuro da igreja chegando aqui. Amém? Aleluia. Eu creio que é o futuro da igreja. Amém? A palavra nos diz que a responsabilidade é nossa em ensinar o caminho que eles devem andar. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, para que nós possamos abençoar nossas crianças, para que Deus possa fazer crescer em estatura, física, inteligência, na obra de Deus. Amém? Futuros pastores, missionários, aqui em nome de Jesus. Você crê nisso, igreja? Então ore comigo. Senhor Deus, querido amado, cada criança aqui, Jesus querido, Tu sabe, Senhor, o futuro, Senhor. Derrama a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Guarda e protege, papai amado, que nós possamos ensinar os caminhos, Pai, que eles devem andar, papai. Abençoa, papai, em nome de Jesus, que eles possam aprender lá na classe, Senhor, que não seja só um tempo, Pai, mas que eles possam ter um aprendizado para ficar gravado no coração dessas crianças, Pai, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Amém. Queria chamar aqui o pastor Joel Malvares, pastor ali da igreja da Cidade Náutica, na Dom Pedro II. Um pastor aí, bênção em nossas vidas, um pastor aí experiente no ministério. Eu não vou nem perguntar quanto tempo, porque eu nem sei. Né? Mas está aqui um pastor que eu amo muito, um pastor muito querido, e vai nos trazer a mensagem essa noite, que a igreja possa abrir o seu coração, possa recebê-lo com alegria. Quem aqui não conhecia o pastor Joel? Quem não conhecia? Ah, tá famosinho, bastante gente, né? Então, bastante gente aí o conhece, sabe que é uma bênção, é ou não é? Amém. A sua esposa acompanha aqui, a pastora Wanda, por quem conhece há muito tempo, desde quando eu tinha cabelo, a Vandinha, né? Mas aí é outra história. Deus pode... Deus possa abençoar. Estenda a tua mão para cá, que a gente possa abençoar o nosso pastor. Já abençoado, que ele possa abençoar cada vez mais. Senhor Deus querido, Pai amado, está aqui, Pai, teu filho, Papai amado, teu anjo, Pai, que ele possa, Senhor, trazer a tua palavra, que está no seu coração, que tu possa abençoá-lo, que tu possa, Senhor Jesus querido, que ele possa estar na tua direção, Pai. E nós cremos, Pai, na bênção que será falado aqui, Pai. Nós queremos ser bênção, Pai, e receber essa palavra e guardar essa palavra, Papai amado, que essa palavra não venha passar de um ouvido para o outro e ir embora, que nada venha atrapalhar, que nada, Senhor, venha trazer dificuldade aqui neste lugar, mas que possamos todos, Pai, estar ansiosos pela Tua palavra, Papai. Abençoa o Teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém, irmãos. A graça e a paz. Boa noite a todos. É um privilégio hoje poder estar aqui com vocês. A maioria que eu não conheço, né? Mas eu fui pastor nessa igreja, bem no começo dela. Quem inaugurou foi o pastor Robertinho. E logo depois eu fui assumir a igreja. Assumi a igreja, ainda era lá na rua Carijós, né? Eu lembro da época que era uma época muito difícil. E depois a gente veio para cá. Veio para cá, era um ferro velho aqui, né? Era um lugar de reciclagem. Então tinha traça por todas essas paredes aqui, né? A gente assumiu isso aqui, tudo esburacado o chão. E na época nós fizemos o que dava para fazer. Fizemos um piso de ardósia para poder ficar bonito. E na época muita gente se converteu aqui. Eu lembro da época que, num batismo que era de 4 em 4 meses, a gente chegou a batizar 35 pessoas. Como Deus salvou gente aqui nesse bairro do Jockey, né? E passei aqui quase 4 anos aqui com os irmãos. É um privilégio. Depois daqui fui para Areia Branca, né? Mas foi um aprendizado muito grande. Um aprendizado maravilhoso estar com vocês.
né? Quem é daquela época que eu estava aqui? Olha, pouquíssimos irmãos aqui. Como Deus vai renovando. A igreja ela é dinâmica, né? Dinâmica. Um dia vai vai embora, vai morar em outro país, e vai indo assim, vai mudando. A glória a Deus, graças a Deus, porque aqui a semente foi lançada em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 78. Foi um texto que Deus me deu ontem à noite. Estava orando. Tinha até um compromisso à noite, acabei não assumindo, porque estava preparando essa palavra. Comecei a preparar e a palavra foi evoluindo, né? Deus foi dando algumas coisas. Salmo 78, dos versos 1 a 8. Eu acho que foi 2001 que eu vim para cá, na época que era ano do Fernando Henrique, e havia muito desemprego. E um dia eu convoquei os irmãos para estarem numa quinta-feira para jejuar, para a gente clamar a Deus, para Deus abrisse portas. Aqueles que estivessem desempregados, viessem aqui na quinta-feira pela manhã. E quando eu cheguei na quinta-feira, a minha surpresa é que quase todos os líderes da igreja estavam desempregados, né? E aí depois Deus foi abrindo portas, Deus foi mudando, Deus foi transformando. Que bênção foi aquele período de respostas de Deus, de lutas, de enfrentamentos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Salmo 78, dos versos 1 a 8. Todos acharam? Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez e os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Senhor amado, mais uma vez na tua presença nos colocamos. Pedimos agora, Pai, que o Senhor ministre, Senhor, ao nosso coração. Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade. Fala aquilo que o Senhor propôs falar em nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, nós nos colocamos aqui como famintos, sedentos de Ti, e queremos mais de Ti. Tu és aquele que nos convence e que nos conduz à verdade. Te damos toda a liberdade em nossa mente e nosso coração. E em nome de Jesus, manietamos, amarramos todo demônio, todo espírito contrário, maligno na palavra de Deus nesse lugar. E declaramos mentes e corações livres, abertos, para receberem o novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é um dos salmos, muita gente pensa que todos os salmos são escritos por Davi. Esse é um dos salmos da autoria de Asaf. Asaf foi alguém que, escolhido por Deus em seus dias, foi um jovem, começou muito cedo a produzir músicas, porque salmos são músicas, são cânticos a Deus. Asaf era um levita, e depois de Davi, ele foi o segundo maior compositor de salmos na história. Então, alguém que foi importante nos seus dias, porque para ser inserido no cânon, passava por um grande crivo, para fazer parte dos salmos, se passava por um grande crivo de homens experimentados, que escolheram entre esses salmos. E eu sou assim, vou dizer assim para os irmãos, não sei se a palavra certa é falar, mas eu sou muito fã de Asaf. Asaf era um daqueles salmistas que escreviam coisas do coração, coisas que a gente tem em conflitos da nossa alma, perguntas que estão no nosso coração. Você imagina um jovem que era levita. Todas as outras tribos tinham herança. E uma das coisas boas de Israel e de Judá, principalmente os judeus, era ganhar dinheiro. Eles gostavam muito de ouro. Mas os levitas não podiam ter essa ambição, porque eles viviam dependendo de Deus. Eles dependiam que as outras tribos o ajudassem. Eles não tinham herança, eles dependiam da herança que os outros davam para eles. E se caso não houvesse ofertas no templo, eles não iam sobreviver. Há uma ocasião que Deus chama a atenção do povo de Israel, porque estavam abandonados, os levitas, estavam abandonados o seu ofício.
E Asaf era um desses salmistas, músicos brilhante que se destacou, né? E esse salmo repete várias vezes uma coisa muito importante que nós nos preocupamos hoje, que é a próxima geração. Nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade que Deus nos deu é ganhar a nossa geração. Amém? Ganhar aqueles que são colegas de trabalho, os vizinhos, as pessoas que estão à nossa volta. Essa é a nossa geração. Aqueles que estudam, ganhar os seus colegas, aqueles que são da mesma idade, aqueles que estão no mesmo trabalho, aqueles que estão próximos a nós. Ganharmos a geração. E aí, Asaf, ele põe uma responsabilidade também da próxima geração. A preocupação com a próxima geração. Que essa geração é que nós fazemos discípulos. Né? A gente olha que um exemplo de discípulos é que Asaf, e depois veio mais para frente lá em Crônicas e Reis, que os filhos de Asaf dão continuidade. E assim como ele existia Jedutum, Coré, são esses caras que eram os tops da música nos dias depois de Davi. E aí a gente vê filhos de Asaf, filhos de Jedutum e filhos de Coré. Inclusive tem salmos dos filhos de Coré. Um discipulado que se começou, a preocupação que da próxima geração, de você ensinar, de você passar para os outros, de você entender que você não vai viver para sempre, então você tem que passar isso para a próxima geração. E isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, a outra preocupação é a geração dos nossos filhos. Nós temos que ter uma preocupação com os nossos filhos. Nós temos preocupação com os pequeninos. A responsabilidade não é da igreja de levar os nossos filhos a Deus. A responsabilidade são dos pais. Os pais têm que ter essa preocupação constante. Porque, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo como nunca vimos antes. Onde nossas escolas estão bombardeando nossos filhos com ateísmo. Estão com conceitos humanistas, bombardeando com conceitos comunistas. A gente começa a ficar preocupado quando eles começam a fazer perguntas, quando eles chegam das escolas, as escolas públicas estão infestadas dessas ideias, ateístas. Gente que não acredita em Deus, e ele começa a fazer você pensar e não acreditar. E começa a dar respaldo, palavras, argumentos, para que você possa também rejeitar a Deus. E a nossa preocupação, irmãos, qual é a influência? Ainda hoje, a maior influência é a influência da família. Amém? A influência da família, nós temos essa influência. E aí a gente pensa assim, Asaf era um líder. E um líder, primeira coisa que nós pensamos sobre líder não é aquele que sabe mandar, é aquele que influencia pessoas. Você influencia, se você consegue influenciar pessoas, você é um líder, você tem um potencial muito grande de liderança. Quando você influencia, as pessoas estão falando que nem você, as pessoas estão querendo vestir que nem você, as pessoas estão começando a pensar que nem você, as pessoas começam a repetir as palavras que você falou, você está influenciando. A gente vê muitos pastores que influenciaram gerações, pastores que têm um jeito de falar, e que muitos pastores começaram a falar com aquele mesmo jeito de falar, com aquele mesmo tipo de coisa, aquele tipo de voz, como a gente vê o bispo Macedo, que tem lá todo mundo, os bispos, todos os pastores dele, falam que nem ele, falam até alguns que não nasceram no Rio de Janeiro, falam com sotaque de carioca, porque a influência de um líder, a influência faz com que isso aconteça na sua vida. E aí é uma preocupação muito grande em nosso coração com respeito às famílias. Em qual influência temos exercido sobre a vida dos nossos filhos, daqueles que muitas vezes estão debaixo do nosso teto. Asaf foi o grande influenciador em seus dias, o homem que fez discípulos, deixou filhos, principalmente no ministério que ele exercia, que era o ministério da música. Ele deixou músicos que eram os filhos de Asaf, não apenas filhos de sangue, mas também discípulos que faziam coisas iguais a ele. E hoje, todo pai e toda mãe tem uma tela em branca. Quando você tem um filho pequeno, você tem uma tela em branca, que chama-se o caráter. Nós somos os influenciadores do caráter de nossos pequeninos. Se, por exemplo, um pai mente, e o filho presencia essa mentira, porque a gente lembra da época que tinha o telefone de gancho, né? Que ele falava assim, alguém telefonava assim, teu pai está aí? Aí ele ouve o pai dizendo, diga que eu não estou, né? Aí ele responde o pai, e todo tremendo, eu acho que meu pai não está. Ou alguém fala assim, meu pai mandou dizer que não está. E aí um dia ele vê o filho mentindo, ele pega o filho numa grande mentira, e ele fala assim, quem te ensinou a mentir? Como que você aprendeu isso? A gente ensina a falar a verdade. Como ensina? Você está influenciando, você está moldando o caráter do seu filho. E se a mãe
é uma pessoa também com problemas na área do caráter, ela vai transmitir também para a vida dos seus filhos. É que nem aquele tempo que se fumava muito. Eu sou de uma geração que fumar era coisa bonita, né? A época dos comerciais mais bonitos de esporte era a Hollywood, né? Hollywood, o cigarro Hollywood. Então era muito comum se ter um fumante na sua casa, um pai fumante. E qual pai fumante que não teve um filho que de vez em quando roubava um cigarro lá para fumar escondido, para experimentar, porque achava bonito? Ele está formando o caráter. Ou o pai que bebe, que tem lá, às vezes ele não é uma pessoa que cai de bebida, mas ele tem um barzinho na sua casa social, em que ninguém mexe lá e tal, mas ele imagina que o pai, ele vendo o pai toda a pose na hora da refeição, tomando um belo gole, ou uma conversa, um bate-papo com os amigos, ele também se inspira naquilo ali. No momento que ninguém está em casa, ele vai lá também beber daquela bebida que está lá. Então, irmãos, nós somos as crianças, os nossos filhos, eles são influenciados por quem? Por nós, somos os pais. Existe na psicologia aquilo que nós chamamos de síndrome de Édipo, né? Que a menina se apaixona pelo pai. Isso é uma coisa natural, não é uma coisa, uma coisa natural. Então o que a menina faz? Pode ver que a menina ela passa uma época, quando eu não sei qual é a idade, que mais ou menos qual é, mas elas são bem pequenas. Ela veste uma camisola da mãe, né? Pega um sapato de salto da mãe e fica se exibindo lá. O que ela está fazendo? Ela está imitando a mãe, porque ela está apaixonada pelo pai. É uma coisa inconsciente isso. E o menino também, ele costuma pegar, ele é apaixonado pela mãe. Se o pai é um policial, ele pega a roupa do policial, pega alguma coisa do policial, ele quer ter uma roupa igual do pai, porque o pai conquistou a mãe, então ele quer fazer se exibir. Quando, irmãos, há uma desarmonia nisso aqui, se quebra toda a formação do caráter. Quanto é importante os pais nessa história, um lar harmonizado, um lar de paz, um lar abençoado pelo Senhor, na formação dos nossos filhos. Hoje, se um crente mente, você vai ter um filho que mente também. Asaf também fala da geração anterior. Ele está falando aqui, o que ouvimos e aprendemos dos nossos pais, nos contaram nossos pais. Ele está falando de uma geração anterior. Que geração é essa? A geração dos nossos pais. E que nós também, a Bíblia fala para honrá-los, honrar os seus pais. Se seu pai ainda é velhinho, está lá, honre ele. Honrar, irmãos, a palavra vem de honor, original do dinheiro. Quantos filhos que são marmanjos, casados, ainda exploram seus pais? Isso não é honrar. E aí o que a gente fala sobre isso? A gente fala que isso é a culpa da própria geração anterior, que não ensinou ele a honrar. Ensine teus filhos a honrarem você, porque se você não honra seus pais, isso é um ciclo que vai indo e não recebe honra. Assim, uma vez um irmão falou assim: pastor, eu não estou sendo honrado pelos meus filhos. O que está faltando isso? Você errou, porque você não ensinou, porque você tem que ensinar desde pequenininho a lembrar do seu aniversário, nos dias dos pais, no dia das mães, a honrarem os seus pais. Ensina eles a honrarem seus pais, porque eles vão ter longevidade e vão ser prósperos. É o único mandamento com promessa. Quando você acha que não precisa da ajuda dele, você está impedindo dele ser abençoado. Amém? Como pastor, às vezes alguém chega assim: pastor, estou aqui te dando aqui uma oferta, eu quero abençoar o senhor. Não quero, porque eu estou deixando. Algumas pessoas falam assim para mim: não, pastor, essa oferta é para você, é pessoal, eu quero ser abençoado. Estou lhe dando. Então a mesma coisa com os filhos. Quando o filho está oferecendo uma coisa para você, aceite, porque ele vai ser abençoado por causa disso. É uma promessa de Deus. Longevidade e prosperidade. Um dos países mais prósperos do mundo é o Japão. Por quê? Porque eles veneram os seus idosos. Então existe uma cidade no Japão que tem vários idosos com mais de 100 anos de idade. Longevidade e prosperidade. Amém? Ensina teus filhos. Então a gente preocupa com isso. Às vezes nós vemos hoje tanto desrespeito dos filhos com seus pais. Filhos que não estão nem aí com o que o pai fala. Desprezam as suas palavras. Mas um dia que faltar os seus pais, você vai sentir. Um dia que faltar esse progenitor, essa pessoa na sua vida, você vai sentir dor no seu coração, porque não aproveitou mais. Mesmo não concordando com os seus métodos de educação, temos que respeitá-los. A gente vê a palavra de Deus falar de Davi. Davi teve os seus pecados, teve os seus erros, mas foi um homem chamado segundo o coração de Deus. E foi um homem
muito submisso, nunca se insurgiu contra autoridade nenhuma. Ele esperou o tempo certo para se tornar rei de Judá. Amém? Rei de Israel, foi um dos reis mais prósperos da história. Ele esperou, ele levou 20 anos, desde o dia que Samuel ungiu ele, até o dia que ele assumiu o trono de Israel. E desses 20 anos, ele só sofreu pedrada. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, que estava perseguindo ele, mas ele não fez. E quando ele pegou, cortou uma aba do manto de Saul, ele pediu perdão para Deus, que não podia ter tocado no ungido de Deus. Amém? Honrar. E aí a gente vai falando aqui, o que Asaf está nos dizendo sobre essa influência? Hoje é moda a gente falar líder influencer, né? É isso que tem aí hoje, influencer digital, que nós temos muito hoje isso aí. A garotada tem os seguidores, né? Tem os seguidores entre a garotada. Esse cara é bom, pai, esse aqui é não sei o quê, esse aqui tem milhares de seguidores, ele tem as suas ideias. O que Asaf, aquele jovem músico, jovem levita, quer nos ensinar essa noite? Em primeiro lugar, está aqui no verso 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Amém? Repita comigo, louvores do Senhor. Nós temos que passar isso para os nossos filhos, os louvores do Senhor. Eu me recordo, irmãos, quando eu era criança, que minha avó, ela, nas suas orações, ela falava muito aleluia, aleluia. E como eu era de uma igreja batista tradicional e que não cria em nada disso, era uma igreja fria, né? Era uma igreja que não cria em dons, não cria em Pentecostes, não cria nada disso. E eu ficava perguntando assim, o que quer dizer esse aleluia? Aí um dia lendo a Bíblia achei o aleluia, né? Vó, o que significa aleluia? Aleluia, irmãos, quer dizer, louvem ao Senhor, adorem a Javé, glórias ao Senhor. Porque a palavra aleluia nunca aparece no plural, aleluias, é aleluia. Aleluia já quer dizer plural. A gente não fala bastantes, a gente fala bastante. Bastante quer dizer plural, né? Então aleluia quer dizer glórias, muitas glórias ao Senhor. E a gente às vezes ensina tantas coisas aos nossos filhos, aos nossos pequenos, mas a gente esquece de ensiná-los a adorar a Deus. Quando você não adora a Deus, você se rende ao quê? A murmuração, a reclamação. Se está chovendo, por que está chovendo? Se está caindo, fazendo sol, por que está fazendo sol? Nós reclamamos. E quando a gente aprende o caminho da adoração, os louvores do Senhor, a gente entende o caminho de agradar ao Senhor. Davi é um exímio mestre de ensinar louvores a gente. Como louvar a Deus, como ele agradava ao Senhor, como ele é segundo o coração de Deus. Quando você lê alguns desses salmos, fica encantado. Como ele conquistou o coração de Deus com essas palavras tão lindas, de coração a Deus. Os louvores do Senhor. Minha avó era daquele tipo que, ela era da Assembleia de Deus, no tempo, na época, radical, extremamente radical, em que a televisão era o diabo encaixotado. Quando a gente ia para a casa da minha avó, irmãos, era uma festa para a gente. Sempre ia no final do ano. Minha avó morava numa cidade chamada Buri, interior de São Paulo, perto de Itapeva, né? A região mais fria do sul de São Paulo. E a gente passava quase um mês lá. A gente passava o Natal aqui com meu pai trabalhava, e ele punha a gente, levava a gente até São Paulo, lá na estação de trem, né? Esqueci o nome daquela estação. A gente pegava o trem e ia embora. Era 10 horas da manhã, a gente chegava 8 da noite. Para a gente que era criança, era uma festa visitar a avó. E não tinha televisão na casa da minha avó. Chegava na casa da minha avó, a gente ficava ouvindo os grilos lá de fora. Criança que está acostumada a ter televisão todo dia ligada à televisão. A gente chegava lá, irmãos, às vezes assim, vinha, quando minha mãe ia para lá, era uma vez por ano que a gente ia para lá, então chegava as outras irmãs, outra que morava numa outra cidade, chegava todo mundo lá. E era uma festa para a gente. Então elas ficavam conversando depois da janta e ficavam cantando hinos do cantor cristão, hinos da harpa do Senhor. Era um momento tão gostoso, irmãos. Ouvindo elas fazerem vozes, todas elas cantavam no coral da igreja, coisa assim, eu ouvia vozes. E para a gente que era criança, aquilo era muito lindo, era maravilhoso. Os louvores do Senhor, isso foi inserido no coração da gente. Todos, eu e meus irmãos, gostamos muito de cantar, gostamos de louvores a Deus, de louvar ao Senhor. Louvor não está resumido só a música, louvor também é palavras a Deus. Louvor quer dizer elogio radical a Deus, elogiar a Deus, dizer o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus, o Senhor é tremendo. Nós não podemos deixar de ensinar.
ensine isso. Como que a gente ensina? Muitas vezes, não apenas falando, você fale isso. Não, é sendo exemplo na vida deles. Troque a reclamação por louvores a Deus. Às vezes a gente não fala assim para a pessoa assim, aquele amaldiçoado, né? Troque isso. Não, aquele abençoado. Já vi pais que chamam o filho de capetinha. Ô, seu capetinha. Ô, seu abençoado do Senhor, né? Por isso, quando a gente tem vontade de estrangular um, né? Mas se contenha, abençoe a vida dele. Eu lembro de um dos pastores do nosso ministério, que um dos filhos dele tem 2 filhos, e um desses filhos dava muito trabalho. E ele estava sempre aprontando alguma, e aí um dia o menino era muito teimoso, né? E aí ele falou assim, um dia ele caiu em si, que ele deveria levar aquele menino a um outro pensamento. Ele começou a falar assim, filho, e o menino estava chorando, e falou assim, filho, você vai ser um intercessor, você vai ser alguém que não desiste de nada. Porque uma pessoa teimosa é uma pessoa persistente, você vai ser persistente na sua vida, você vai ser uma bênção na mão de Deus. O filho chorando e o pai chorando, foi um derramar do Senhor naquele momento. Depois, ensine os louvores do Senhor, ensine seu filho a dar glórias a Deus, seja exemplo no seu lar. Nossos filhos são esponjas que absorvem tudo aquilo que a gente fala. Às vezes você faz maledicência na sua casa, eles vão absorver tudo de ruim. Às vezes você está na sua casa falando mal do pastor, falando mal da igreja, seus filhos estão absorvendo aquilo ali. Um dia eles vão se tornar adultos. A primeira coisa que eles vão fazer é sair fora da igreja, porque aquele pastor monstro está lá, aquela pastora monstra está lá, aquela liderança horrível está lá. Eu não quero essa igreja para mim. Eles vão se afastar do caminho do Senhor. Fale bem, bendizei ao Senhor. A Bíblia fala, bendizei uns aos outros. Fale bem das pessoas, em nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos com Asaf, que Asaf quer que nós contemos a próxima gerações, a vindoura geração, é o seu poder. Amém? Repita comigo, seu poder. Você crê no poder de Deus? A geração daqueles dias, eles tinham muito vívida em suas memórias as histórias que contaram os seus pais. Antes de ter a geração da escrita, era a geração oral, em que se passava toda a história pela via oral. Tudo se contava dos pais para os filhos. A gente imagina como Moisés pôde escrever 5 livros tão maravilhosos do Pentateuco. Ele conseguiu escrever, ele sozinho. Que mente brilhante Deus deu para ele, porque ele recebendo só, não tinha nada escrito até então, ele foi recebendo dos seus pais, recebendo da geração anterior, como que contou, como que foi fundado o mundo desde Adão, e como chegou essa geração oral até Moisés, e ele poder escrever todos esses livros. Que bênção, irmãos. E a Bíblia fala, sabe o que? Fala sobre a educação, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando no caminho, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Falar, ensinar filhos não é uma coisa fácil. Amém? Educar filhos tem que inculcar. Inculcar o que quer? Repetir, repetir e repetir. Eu já vi mãe falar assim, eu tenho que falar todo dia para essa menina que ela tem que arrumar a cama. Todo dia. Tem. Tem que falar. Aquilo vai entrar. Eu lembro de uma vez de uma história que mandaram para mim no Facebook, de um menino que foi criado na educação bem rígida do pai que sempre estava falando. Olha, filho, você deixou a luz acesa do quarto, vai lá apaga a luz. Essa torneira aberta, fecha essa torneira. E isso aqui ele foi dando e falando dele o caminho inteiro, vida inteira. Aí ele ficava assim, tanto que ele ouvia o pai falar, e um dia eu vou arrumar um emprego, e vou sair de casa, e vou embora dessa casa. Não aguento mais, meu pai falando, você esqueceu isso na mesa, você não lavou o seu copo, você não fez isso, fez aquilo. Toda hora tem que falar, lembrando alguma coisa. Um dia ele apareceu uma proposta de ele fazer uma entrevista de emprego, e ele foi lá para aquela empresa, e quando ele chegou era um terreno bem grande, assim, com todo gramado, e os escritórios estavam lá mais para dentro, e aí tinha uma grande mangueira jorrando água. Daquilo que estava inculcado na cabeça dele, tanto o pai falar, não deixa a torneira aberta, meu filho, está gastando água à toa. Ele foi lá e fechou a torneira. Passou e foi andando. Aí quando ele entrou lá dentro, tinha um grande salão, não tinha ninguém, todas as luzes estavam acesas. Meu pai sempre fala isso, tem que ficar repetindo, e ploc, foi apagando, foi apagando todas elas. Aí depois ele entrou no lugar onde tinha várias coisas jogadas no chão, ele foi lá e recolheu. E quando ele entrou lá na salinha, chegou a vez dele,
o moço que faz a entrevista fala assim para ele assim, quando que você pode começar a trabalhar aqui? Ué, mas eu vim aqui para uma entrevista. Não, você já passou na entrevista. Como assim? Nós colocamos câmeras aqui. Todo mundo passou pela torneira aberta, todo mundo passou pelas luzes acesas, todo mundo passou por esse lugar, ninguém teve iniciativa. E esse é o perfil de pessoas que nós queremos da nossa empresa. Inculca a vida dos teus filhos, eduque seus filhos, inculque, coloque, repita quantas vezes for necessário. Você que é filho que está aqui hoje, e teus pais repetem, ouça a voz deles. Vai ser importante, vai ser inserido na sua vida. E quando você for pai, quando você for mãe, você vai estar fazendo as mesmas coisas que você condenava na vida dos seus pais. Você começa a repetir aquilo ali, que aquilo foi inculcado, e aquilo se transformou na sua vida, e aquilo foi bênção, e você aprendeu. Amém? Seu poder. A geração, irmãos, daquele tempo, eles ouviram o poder da criação, o poder que move montanhas, o poder que abriu o mar vermelho, o poder que dá vida. Aleluia. Há tanto sobre o poder de Deus que a gente desconhece. Tanta coisa que Deus faz. Ele governa sobre a natureza. A Bíblia fala assim. Tem água aqui? Tem. A Bíblia fala que Jesus, quando entrou num barco na tempestade, ele subiu, repreendeu, e o vento e a tempestade se acalmaram. Essa autoridade, irmãos, está sobre a sua vida. Está sobre a nossa vida. Às vezes nós não fazemos uso dela. Nós às vezes esquecemos que nós temos a autoridade do nome de Jesus para fazermos os sinais que Jesus fez e fazermos maiores ainda do que esses. Aleluia. O que nós podemos fazer que é maior do que Jesus fez? Jesus ressuscitou morto. Amém? Então está à nossa mão esse poder. Eu me recordo, irmãos, da primeira viagem missionária que nós fomos. Acho que esse ano completa 30 anos, se eu não me engano, essa viagem missionária. E que nós fomos em 7 pastores. E quando a gente chegou na cidade de Eliso Medrado, que era no sertão baiano, o lugar era uma época de muita seca lá no sertão. E a gente chegou na cidade, irmãos, quando a gente foi olhando, não tinha assim relva, não tinha nada, era tudo marrom, seco. E nós chegamos num dia, jantamos ali com aquele pastor e tal, né, com a família dele, com alguns irmãos da igreja. E aí no dia seguinte nós saímos bem cedo e falamos assim, pastor, nós queremos que o senhor nos leve nos lugares mais secos daqui. E ele nos levou num lugar, irmãos, que era assim um pouco maior que essa igreja. O chão era todo rachado, todinho rachado, tinha rachaduras no chão e tinha uma cabeça de gado, assim, de um boi que morreu ali. E o chifre, o crânio dele estava ali jogado. E ele falou assim, sabe, irmãos, pastores, esse aqui era um açude de água e secou. E aí ele dizia assim, mas aqui não tem jeito, é a seca, a miséria que nós temos. E nós falamos assim para ele, você vai nos levar em todos esses lugares, nós vamos dobrar nosso joelho. E ali naquele lugar seco, barrento ali, a gente dobrou o nosso joelho, pedimos perdão a Deus. Pedimos que Deus abençoasse aquele lugar. E pedimos chuva, manda chuva sobre essa terra. E ele nos levou em vários lugares, muito secos. Até que ele levou a gente num sítio de um irmão da igreja. Esse sítio, irmãos, aquele irmão chorou de receber os pastores na casa dele. Chorava, cada um que ele recebia, ele era bem pequenininho assim, ele abraçava a gente, abraçava e agradecia a Deus, louvado seja Deus. E toda hora ele falava, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aí, irmãos, a gente ficou assim feliz com ele, e ele nos deu batata doce. E a gente foi exclamando, que batata doce gostosa foi aquela que a gente comeu. A gente estava voltando, era uma Kombi, a gente estava voltando para a cidade. E aí o pastor falou assim para ele, você sabe por que ele ofereceu batata doce? Porque era tudo que ele tinha. Era só aquilo que ele colheu, só aquilo que ele tinha lá. Nós ficamos tão conduídos, irmãos, naquela hora. E aí, o dia de ir embora, nós fomos embora, a gente tinha marcado para sair 4 horas da manhã. E a gente acordou, vamos sair embora, que a gente ia para a Vitória do Espírito Santo de lá. Era uma viagem longa, corrida. E aí, a gente, quando saiu, irmãos, estava um temporal inesquecível. Aquele pastor dizia assim, não é época de chuva, isso aqui não é época de chuva, não vai chover sim, vai chover em nome de Jesus. Um temporal. Que o pastor Nilton, que está acostumado a dirigir na estrada, ele ficou com medo. Assim, que temporal é esse? Que coisa doida é essa? Um ano depois, da segunda viagem missionária, nós voltamos lá, condoídos daquilo que nós passamos na casa daquele sítio, levamos mantimentos para ele. Irmãos, nós passamos a maior vergonha. E quando a gente chegou na cidade, parecia que a gente tinha entrado num caminho errado. Porque aquele lugar, que era todo marrom e seco, estava todo verdejante, bonito. E quando a gente chegou na casa desse irmão, nós passamos a vergonha, porque ele nos ofereceu um banquete de tudo que é tipo de fruta e comida que tinha na região lá, na Bahia.
carne seca, churrasco, todos esses tipos de frutas que é típica da Bahia, jenipapo, coco e graviola, tudo que é fruta que você pode imaginar. Que maravilha, irmãos. O que a oração pode fazer? O poder de Deus. Você crê no poder de Deus, irmãos? Creia, Deus é poderoso e Ele é o nosso aliado invencível. A Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Ninguém pode ir conosco se Deus está por nós. Se você tem Deus por você, meu irmão, creia nesse poder maravilhoso, bendito de Deus. Aleluia. Quando a gente fala de poder, irmãos, às vezes a gente expressa as coisas da garotada que estão hoje aí, a gente até acompanha eles no cinema tal, para falar dos heróis, do Homem-Aranha, do Super-Homem. Não, o poder de Deus não é nada disso. Como o He-Man, que da época dos anos 80, eu tenho a força. Quem tem a força, quem tem o poder é Deus, irmãos. E nós temos esse Deus ao nosso lado, aleluia. Terceiro lugar, a terceira coisa que nós temos que passar para os nossos filhos, as maravilhas que fez. Amém? Repita comigo, maravilhas do Senhor. Deus tem maravilhas para fazer na sua vida, meu irmão. No ano de 2020, está aqui a irmã Jaqueline, que talvez conheça um pouco da minha história, que ela congregou lá com a gente lá um tempo. Em 2020, eu fui diagnosticado com câncer no intestino. Quando você fala câncer, já o nome já apavora, né? Apavora a gente fica com medo. E aí, eu lembro que a minha esposa começou a chorar e tal, né? A gente foi para o médico, aí o médico era um cirurgião, né? Cirurgião da área de câncer, né? Cancerologista, né? E ele falou assim, olha, eu vou dar minha opinião sobre isso aqui. Uma cirurgia agora, a lesão é muito grande. Então era melhor só fazer o tratamento quimioterápico, radioterápico e depois vir para a cirurgia. Mas eu quero ouvir a opinião de outro. Aí ele enviou para uma oncologista. Aí fui na oncologista, ela examinou todos aqueles exames, aqueles papéis, e falou assim, olha, realmente, o que o senhor precisa primeiro é fazer um tratamento quimioterápico, radioterápico, e depois o senhor vai para a cirurgia. Aí tá bom. Aí ela mandou para uma outra médica, ainda a médica da área de radioterapia, ela falou a mesma coisa e tal. E aí eu marquei, comecei a fazer. E na época, irmãos, foi a época que estava começando a pandemia em 2020. Eu tinha assumido em janeiro a igreja da Náutica. Isso foi em março, começou a pandemia. E nesse mesmo período foi o período que fui diagnosticado com câncer. E eu lembro, irmãos, que mesmo assim eu não deixei de estar na igreja, nos cultos, na Deus. Mesmo com todo o receio de pegar Covid, eu ia de máscara, passava álcool gel na porta, estava lá com os irmãos, não deixei de estar congregando. E alguns irmãos suíram da igreja, foi assim um período muito difícil. E aí, irmãos, estava ali, Deus fala assim, que a voz que Deus falava para mim é coragem, coragem, coragem. Naqueles momentos que às vezes você sentia que as coisas iam esmorecer. O tratamento de radioterapia era na Beneficência Portuguesa e eu tinha que estar lá antes das 6h15 da manhã. Então eu acordava 4 da manhã, né? E minha esposa queria ir comigo. Não vai comigo não. Eu perguntei para a médica falou que eu posso dirigir, sem problema, sem nada. E aí eu tomava, a quimioterapia era um comprimido desse tamanho assim, grandão. Eu tinha que tomar 2 daquele. Tinha que ficar 2 horas em jejum, tomava aquele negócio, amargava a boca, arruinava o paladar, zoava o organismo. E aí eu tomava aqueles 2 e tinha que ficar mais 2 horas depois em jejum, né? 2 horas antes e 2 horas depois. E aí eu ia para a radioterapia. A radioterapia, chegava lá na Beneficência, ficava lá. E aí aquilo foi no começo, quando eu sentia um desânimo entrar, coragem. Era bem na época que começou. Eu comecei o tratamento, era já perto de maio para junho, os frios de manhã, escuro de manhã. E eu saía de carro, irmãos, falando com Deus. Senhor, as maravilhas que o Senhor faz. O Senhor é o Deus de maravilhas. E eu comecei a dizer assim, câncer, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu não te aceito no meu corpo. Eu declaro a sua falência em nome de Jesus Cristo. Eu ia todo dia falando isso. Que a quimioterapia acabe com você. Que a radioterapia te destrua completamente. E aí eu saía de manhã falando com Deus. Aí quando eu voltava, estava o rádio ligado do carro na nossa rádio. A pastora Eliane estava falando de manhã. Era um devocional que ela fazia de manhã todo dia. Naquele horário, 7 e pouco da manhã. E eu ouvindo aquelas palavras que eram uma verdadeira bênção de Deus. De ânimo na minha vida. Voltava para casa, irmãos. E a médica, a oncologista falou assim, olha, eu quero que o senhor volte aqui quando tiver na metade do tratamento. Eu quero ver se o senhor está muito abatido. E aí eu fui lá.
E ela falou assim, parabéns, o senhor não perdeu peso. Geralmente quando chega na metade, todo mundo já está perdendo peso, já está mal. O senhor está bem, o senhor está com uma boa aparência, parabéns. E aí eu fui até o final, e aí no final você pega um laudo da radioterapia, como é que foi o resultado. E aí quando ela me dá o resultado, eu levei ela para a oncologista falou assim, olha, o seu câncer sumiu, você não tem mais nada de câncer. Mas aí não foi isso, não para aí, irmãos, porque eu tinha que fazer a cirurgia, porque a cirurgia tem uma lesão lá, você tem que fazer a cirurgia. Aí o médico não são nada otimistas, né? Ele falou assim, olha, o senhor pode escolher em fazer ou não fazer a cirurgia, mas eu tenho uma cliente aqui, que ela está com metástase desde a cabeça até o pé. O senhor vai fazer ou não? Eu falei assim, não, eu vou fazer sim, porque eu ouvi aquela voz de Deus, coragem, coragem. Fiz a cirurgia, removeram 25 centímetros de intestino, e aí foi a recuperação e tal. E aí quando eu terminei a cirurgia, fiquei internado 5 dias, porque não pode comer nada, é só soro, né, porque o intestino tem que segurar, fez uma cirurgia, tem que fazer a cicatrização, aquela coisa toda. Aí aqueles 5 dias foram muito difíceis, irmãos, lá no hospital. E aí quando o médico deu alta, ele falou assim, olha, aquele pedaço que eu removi do senhor foi para biópsia. Quando fala biópsia, você já, ele viu alguma coisa lá. Ele ficou vendo alguma coisa, aí não falou nada, não quis falar nada e tal. Mandei para biópsia, mas isso é um padrão, é totalmente normal. Aí foi para biópsia, e aí marcou a consulta. Aí depois, quando estava em casa, tranquilo, uns 20 dias depois da cirurgia, ele falou assim, seu Joel, ele falou assim, uma voz meio tenebrosa, seu Joel, o senhor pode comparecer aqui, já chegou o resultado da sua biópsia, né? Aí você já começa a tremer, assim, ele viu alguma coisa no resultado lá, né? Ele viu alguma coisa, e aí você começa a pensar. Mas a gente tinha que ouvir a voz de Deus, a confiança que Deus nos dá. Foi eu e minha esposa lá para o consultório dele, era uma salinha pequenininha, ele ficou em pé, aí ele ficou assim na minha frente, ele falou, fulana, é a secretária, traz o resultado do seu Joel aí. Eu pensando que ele tinha visto alguma coisa, não, ele pegou aquele negócio, começou a abrir o envelope, que estava tudo lacrado, eram várias páginas, ele começou a ler, e ele ficou assim em pé, e eu e minha esposa sentados assim na frente dele. Ele olhava assim com óculos assim de leitura, e ficava olhando para mim assim, e lia o papel, aí ele foi página por página por página, aí ele pôs assim na mesa, o senhor ganhou na cena, o senhor não tem absolutamente mais nada do seu câncer, não tem mais célula nenhuma. Agora o senhor vai voltar lá para a sua oncologista, porque ela vai acompanhar o senhor. Por 5 anos ele vai acompanhar o senhor. E aí quando eu fui lá na oncologista, a oncologista me deu parabéns também. E ele falou assim, o que aconteceu com o senhor é muito raro. Porque o caso do senhor, pelo tamanho da sua lesão, era para o senhor fazer quimioterapia, radioterapia, fazer cirurgia e depois voltar para fazer tudo de novo. O que aconteceu com o senhor é muito raro. Quando ela falou isso muito raro, minha esposa estava do lado, eu queria falar alguma coisa, mas minha esposa se apressou. Foi Jesus! Foi Jesus! Porque ela sabia que eu era pastor, que a primeira coisa que ela perguntou, ela já ficou assim, olhando assustada lá. Irmãos, as maravilhas. Conta as maravilhas para os teus filhos. Conta as maravilhas para a próxima geração. Hoje eu tenho meus netos, né? Os netos, meus filhos já estão crescidos, criados. E às vezes eu tive a oportunidade de ter esse período de doença, 2 netos em casa, meu neto e minha neta em casa. E a gente poder influenciá-los para o bem. Quando meu neto chegou em casa, ele parecia um selvagem, precisa ser domado, foi criado para cá, largado e tal. E quando ele chegou em casa, a gente começou a ensinar a respeito. E ele de vez em quando ele queria afrontar a gente. Minha esposa brigava muito com ele, né? Depois, irmãos, a gente vê aquela alegria que Deus foi fazendo. Ele começou a ter prazer de estar nos cultos, no culto a Deus, de ter seus amiguinhos na igreja. Aleluia. Influencie. Que nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos. Aleluia. As maravilhas. Maravilhas, conte os milagres operados por Deus na sua vida. Como foi que Deus abriu uma porta para você? Como foi que Deus te deu cura? Como foi que Deus ouviu uma resposta para você? Amém? Eu lembro, irmãos, de um ano que era final de ano. Eu era pastor aqui nessa igreja. E a minha esposa falou assim para mim, Joel, você, quando ela me deu uma lista imensa para comprar, porque a gente tinha sogra, tinha mãe, tinha isso, aquilo, tinha que fazer. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o assado no forno, tem a ceia, tem o dia seguinte, o almoço, não sei o quê. Ela me deu uma lista imensa de coisas. Eu fui comprando, na época não tinha cartão de crédito, eu fui comprando. E aí quando não tinha mais nenhuma moeda do bolso, a lista acabou. Bênção, amém. Aí quando eu estava chegando em casa, minha esposa telefona, Joel, dá uma olhada no gás, porque não pode faltar gás. E aí eu fui lá, irmãos, eu peguei o gás levantava com uma mão só, assim, tão levinho que estava.
está acabando. Aí o que eu fiz, irmãos? Eu pus as mãos sobre ele. Em nome de Jesus, multiplique. Quando a gente fala assim, irmãos, a gente fala assim, é para durar. Para segunda-feira eu tenho dinheiro, aí segunda-feira eu compro. Irmãos, eu fui trocar aquele gás só no final de fevereiro. Deus multiplicou aquele gás. As maravilhas. E eu fazia questão de contar na minha casa para os meus filhos, para eles presenciarem. Deus opera maravilhas em nossa vida. Aleluia. Verso 6. Olha só, irmãos, o que está escrito no verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez e os referissem aos seus descendentes. Filhos que hão de nascer, para que se pusessem a sua confiança e não esquecessem os feitos de Deus, para lhe observarem os mandamentos. O texto assim diz assim, se levantassem. Quando eu olho para esse texto, está falando nós, a geração que vai ensinar, que vai influenciar, tem que se levantar. Às vezes, irmãos, a gente fica pensando assim, tomara Deus que ele conheça, que a minha filha conheça um menino, um cristão, que possa influenciá-la para o bem. A gente fica pensando assim, tomara que ele vá na igreja e ele ouça uma palavra de Deus e transforme o coração dele. A gente fica fazendo sempre isso, sempre empurrando aquilo que é nossa responsabilidade de levantar. Nós temos que nos levantar. Você pensa que Deus vai te levantar? Não, você que tem que se levantar. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Se está vendo uma coisa errada na vida dos teus filhos, vai até ele. Seja um profeta, seja alguém que denuncie o pecado, denuncie aquilo que está errado. Fale. E mesmo quando eles são casados, eles estão desorientados no casamento, alguma coisa está acontecendo, ele está tomando, o seu filho está tomando algumas atitudes erradas no casamento, você vai lá e chama a atenção dele, filho, vem cá, eu quero conversar. Autoridade. Nós temos que, quando esse texto fala, se levantasse, levante-se. Não deixa, se você não influenciar seus filhos, ele vai ser influenciado lá fora, pelo traficante. Ele vai ser influenciado lá fora, pelos liberais, que ensinam aborto, que ensinam tudo que é coisa ruim. Ele vai ser influenciado pelos ateus. E a tua influência é importante. Você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de levar teus filhos a ter uma experiência com Deus. Eles vão ter que ter a experiência deles com Deus, mas você vai ser o facilitador, vai ser alguém, o agente de Deus, que vai conduzi-los com sabedoria, com entendimento, a eles desejarem a Deus, a eles glorificarem a Deus, a eles se voltarem para Deus, a falarem, a receber as maravilhas de Deus, passarem as maravilhas para os filhos deles, para falar do poder de Deus. Eles vão falar isso que você influenciou, em nome de Jesus. Amém? E o verso 5 diz assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou. Deus está dando ordem. Ordenou a seus pais que os transmitissem a seus filhos. Olha só, irmãos, ele não está dando uma ideia, ele não está dando uma dica, ele está ordenando. Você tem a responsabilidade, Deus está dando a ordem para você, obedeça a Deus. Quando você está influenciando, a Bíblia fala, irmãos, de Eli, dos filhos de Eli, que os filhos de Eli andaram em pecado, estavam prevaricando, fazendo tudo que é errado como os sacerdotes. Quem Deus chama a atenção e quem Deus fala, Deus não fala com os filhos dele, fala com o pai. Você deixou eles sem freio, você não os educou, você não os admoestou. E aí morre ali os filhos e morre o pai também. Que coisa triste. Por causa do pecado de Eli, que era o sacerdote da linhagem de Levi, Deus levanta Samuel, que não era da tribo de Levi, para ser sacerdote, porque não tinha outro para colocar no lugar. Deus levantou e colocou outro lá. Olha que responsabilidade que nós temos com os nossos filhos. Eduque seus filhos, ensine teus filhos. Lá em Provérbios diz assim que se você não ensinar, não educar, eles vão fazer você passar vergonha. Quem tem filhos pequenos, às vezes a gente vê, ai que bonitinho fazendo isso, você tem que chamar atenção. E às vezes, irmãos, educar não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Dói no coração do pai e da mãe. Tem que chamar atenção, brigar. Porque a gente tem lutando pelo que é certo. Ame, você que é filho, ame seu pai, ame sua mãe, né? Porque ela educa você, porque ela te ama, né? Ela ama você. Mãe ama os seus filhos.
Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando a gente fala assim, que hoje o diabo tem se levantado contra as famílias, uma da maior estratégia que destrói o poder influenciador dos pais. O poder influenciador dos pais está sendo destruído, sabe aonde? No divórcio. A arma secreta do diabo é o divórcio. Se algum casal está aqui pensando em se divorciar, pense 2 vezes nos seus filhos. Porque enquanto os seus filhos veem os pais juntos, ainda que estejam tendo dificuldades, tendo suas crises no relacionamento a 2, mantenham-se juntos. Porque quem pensa em divórcio é egoísta, não pensa nos filhos. Sabe o que acontece? Você tem lá um encanto que você influencia eles. E eles são influenciados pelos pais, eles gostam de ouvir os pais. Eu lembro do meu pai, quando ele era policial militar, ele chegava 15 para meio-dia para almoçar com a gente. Meu pai era gaúcho, então ele tomava chimarrão. Ele tomava chimarrão à mesa assim, minha mãe era cozinha, copa, né, aqui era cozinha, tinha um pedaço assim que dividia. Então minha mãe estava ali fazendo comida, mas ela ficava antenada no que a gente estava falando lá. E era a hora que meu pai dava aquela lição de moral na gente. 3 meninos, né, minha irmã era bem novinha, ela ficava mais ali, ele chamava mais a atenção da gente, que era homem, que era menino, que a gente aprontava muito na escola. E ele falava como é que chegavam as drogas na vida de um jovem. Naquela época, anos 60, né, anos 70, irmãos, que não havia droga como na esquina, que a gente acha gente fumando maconha, passando na rua, em plena luz do dia. Não existia isso. Mas meu pai ensinava como é que chegava a droga na vida de um jovem. Meu pai, a gente tinha que ouvir, irmãos. Ouvia, e todo dia meu pai falava isso. Todo dia. Irmãos, essa influência, ela entrou na minha vida, que eu pude utilizar de algumas coisas que meu pai fazia com os meus filhos também, de conversar com eles, de ouvi-los. Momentos que a gente tem que parar, tem que dar dura neles, tem que dar uma bronca neles, que você não pode ser amigo deles, que você agora é pai, autoridade de pai. A gente quer ser muito amigo, e não pode. Você é pai, você é mãe, você tem que ter um certo limite nessas coisas, nas brincadeiras. Não pode perder o respeito. Quando o pai ou a mãe resolvem se divorciar, toda a influência se desaba. Sabe o que acontece na cabeça das crianças quando os pais se divorciam? Tudo que meu pai dizia era mentira. Tudo que ele falou sobre Deus era mentira, porque você escolheu o caminho do divórcio. Muitas vezes a gente escolhe o caminho do divórcio. O divórcio, ele leva a uma tremenda decepção. E as primeiras coisas que a gente vê quando os pais se divorciam é os filhos deixarem de ir na igreja, não querem mais saber de ir na igreja. São filhos adolescentes, vão passar por uma grande crise. Eles sentem culpados também com a separação dos pais. A Bíblia fala assim que nos últimos dias surgiria uma geração que seria amante de si mesmo. Isso que está acontecendo. Eu quero é ser feliz. Estou procurando a minha felicidade. Estou procurando o meu melhor. Eu quero ser feliz na vida. Isso, irmãos, é ideias humanistas. Que a Bíblia fala lá no livro de 1 Pedro, diz assim: que vós maridos vivei a vida comum do lar. Uma das coisas que a gente vê muito é no homem ser egoísta. Eu quero é ser feliz, eu não amo mais essa mulher. Eles falam isso, a gente ouve muito isso. Eu não amo mais essa mulher, eu não quero mais saber dessa mulher. Porque ele passa a ser dominado por um sentimento de ego. O ego dele está inflado, ele quer saber, ele quer ver os sentimentos do mundo, esquece de filhos, esquece de família. E às vezes algumas mulheres também passam por isso também, essa crise. Não, eu quero me divorciar, não quero mais saber desse homem, eu não quero saber de nada. E agora a gente está vendo isso acontecendo em alguns casos da mulher que vai embora, deixa os filhos com o marido e vai embora. Vai seguir a vida dela. Que isso, irmãos? Amantes de si mesmos. E aí, irmãos, tudo cai, o castelo vai cair. E o verso 8, para terminar, irmãos: se não fossem como seus pais, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel. Quando você esquece tudo isso que Deus falou, tudo esquece que você tem que ser influenciador, quando você pensa no divórcio, quando você pensa em viver a vida sua e não quer mais a responsabilidade que Deus colocou na sua mão, você está sendo infiel. O espírito não foi fiel. Nós estamos sendo infiel com Deus e infiel com a sua família. Que responsabilidade você tem? O que Deus tem falado com você, meu irmão? O que Deus tem estipulado para você? Qual é o seu plano? O plano para quê? Dar 5 anos? O que fazer? Como educar melhor? Como fazer melhor? O que você tem feito para melhorar como pai, como mãe? Eu entendo, irmãos, que a gente tem que evoluir na nossa vida. A gente tem que melhorar.
A gente tem que melhorar com aprendizado, com tanta coisa, com tantos recursos, com tanta coisa que nós temos disponível hoje, com tantas informações que nós temos. Nós tínhamos que ser um ser melhor, mas nós vemos cada barbaridade acontecendo em nossos dias, cada absurdo de coisas que tem acontecido. O aumento de mulheres que têm sido agredidas pelos seus maridos, o aumento de mortes de mulheres que são perseguidas por seus maridos, que quando ela resolve ir embora de casa, e ele resolve que ela não vai embora, e que ela só sai dali morta. E aí a gente vê os absurdos acontecendo em nossos dias. Nós temos que orar muito, irmãos, pelas famílias. A igreja, irmãos, ela tem esse papel de educar as famílias, levar as famílias ao caminho. Mas não é a igreja que vai educar os seus filhos. A igreja, ela vai te dar um ensino da palavra de Deus. Mas quem vai levar a educação aos seus filhos são vocês, pais. Assumam a responsabilidade cada dia mais. Cada dia mais. Sejam sacerdotes. Você, marido, tem a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. Aquele que traz a palavra de Deus para a sua casa. Aquele que ora pelos seus filhos. Aquele que levanta a voz em oração a Deus. Aquele que pede perdão, o primeiro que pede perdão quando está errado. Esse é o cabeça, esse é o sacerdote do lar. A gente vê que os corações se endurecem. E aí o homem, o principal, pedir perdão, isso não é coisa de homem. O diabo coloca mensagens assim, desse nível, irmãos. Nós temos que repreender, em nome de Jesus Cristo. Que levante-se uma geração de homens fiéis a Deus. Homens sacerdotes, homens que se importam com o seu lar. Amem a sua família, em nome de Jesus Cristo. E mulheres, sejam mães. Que assumam a posição de mãe. Não terceirize isso, jogando para outro, para avó, para sogra, para mãe. Sejam mães, educadoras, auxiliadoras. A Bíblia fala que a auxiliadora é idônea na sua família. Mulheres ajudadoras, mulheres que saibam conduzir. A Bíblia fala da mulher sábia que edifica o seu lar. Eu já procurei na Bíblia onde é que está o homem sábio que edifica o lar. Não tem. A mulher é ligada ao lar. A mulher é muito ligada ao lar. Então, meu irmão, às vezes você tem que se meter muito nas coisas da casa. Não se meta não, deixa a mulher. A mulher é a dona da casa, ela é que manda, ela que coordena. Você pode dar suas ideias, as suas pitacas, mas a mulher edifica o lar, a mulher sábia. Seja a mulher sábia que edifica o lar. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Asaf foi o grande influenciador. O grande influenciador de uma geração. E o que hoje nós aprendemos com Asaf, que nós seremos influenciadores. Na pregação da palavra, a evangelização, onde nós temos que evangelizar colegas de trabalho, pessoas onde Deus nos plantou. Mas acima de tudo, o primeiro lugar onde é a nossa igreja, onde você é o pastor, é o seu lar. Você é o pastor da sua família. Você é o influenciador da sua casa. Você é o profeta. Você não é outro que Deus vai levantar. Deus levanta você para ser o profeta na sua casa, a profetisa na sua casa. O homem e a mulher, cheios do Espírito Santo, que tomam posse da verdade de Deus. A verdade que Deus está te dando hoje é para você praticar. Nós aprendemos que um conceito, ele só se torna presente na nossa vida quando a gente determina. Eu vou aplicar a partir de agora. Não é segunda-feira ou na semana que vem. Ou começar a aplicar a partir de agora. Eu vou sair de casa determinado. O que você determina é isso que vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Se você está enfrentando problemas familiares. Eu não conheço a sua vida, meu irmão. Mas Deus conhece. E Ele sabe. Se você está passando problemas familiares que estão abatendo a tua casa. E tem coisas que você não consegue resolver. Você se vê difícil. E vê cada vez parece na área do impossível. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Não tenha vergonha. Saia do seu lugar. Há problemas na tua família, na sua casa. Não tenha vergonha. Deus vai fazer. O Deus poderoso. Ele é poderoso. O seu poder. Nós temos o poder de Deus a nosso favor. Nós temos um Deus aliado. Um Deus que opera maravilhas e milagres. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Enquanto isso, fale com Deus. Apresente tua vida diante do Senhor. Apresenta a tua necessidade. Apresenta a tua dor diante do Senhor. A tua frustração, a tua angústia. Diga para Deus, Deus, eu quero nessa noite me apropriar do seu milagre na minha vida. Em nome de Jesus. A esperança
Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que se preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, estarmos aqui. Obrigado pela tua presença, pela sua graça infinita, pela sua bondade, Pai. Vem sobre nós. Vem com sua graça, com seu amor, com a sua misericórdia, Pai. Tenha misericórdia das nossas famílias. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Dá-nos sabedoria e entendimento, Pai, para sermos sacerdotes, sacerdotisas dentro do seu lar, nosso lar, Pai. Oh, Deus abençoa, levanta profetas, sacerdotes nesse lugar, levanta na autoridade do Senhor, Pai. Transforma, ó Pai, não deixa, Senhor, que a influência do mal entre na mente dos nossos filhos, ó Deus, e que nós sejamos instrumentos, ó Deus, para louvor e glória do Teu nome nas nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda de pé, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Nós estaremos agora fazendo o nosso momento de intercessão pelos enfermos, amém? É aqui um testemunho de cura, e quando nós oramos, nós cremos que Deus dá a cura, amém? Você crê nisso? Amém? São vários nomes ali, Ana Paula, Tatiane, Laurice, Ana Paula, Priscila, Kaique, Isaac, a mãe da pastora Mila. Então, assim, são várias pessoas com diversas enfermidades diferentes. Mas não importa a enfermidade. Deus cura aquela que é fraquinha, ou aquela que é mais, que a gente acha que é mais perigosa, não importa. Deus, Ele opera por igual. Amém? Amém? Então, vamos crer e vamos orar. Se você lembrar de algum nome que não está ali, pode orar com fé que Deus vai alcançar essa vida. Senhor Deus querido, Pai amado, estamos aqui, Papai amado, hoje, Jesus, nesse culto, Senhor, para Te exaltar, para Te adorar, para declarar, Senhor, que Tu és tudo na nossa vida, Papai. E nós Te pedimos, Pai, pela cura, Senhor, dessas pessoas que estão escritas ali, Senhor Deus, por aquelas que veio na nossa memória, na nossa mente, Pai,
Que o Teu Espírito Santo possa vir com a cura, papai amado. Que a Tua cura possa alcançar cada um que nós estamos clamando. Não, Senhor, que nós somos merecedores, mas é pela Tua misericórdia, papai amado. É pelo que Tua palavra diz, papai. Nós te pedimos, Senhor, cura, Pai. Vem com providência. Vem, Senhor amado, restaura tecidos, restaura célula, restaura ossos, sistemas. Oh, meu Pai amado, não só doença física, psicológica. Senhor Deus querido, toca, papai amado. Também, Senhor Jesus, na parte, Pai amado, de cada um espiritual. Oh, Jesus, Tu possa, Pai, operar, Pai, que Tu possa, Pai, fazer o milagre, Senhor. Por isso que nós clamamos, porque sabemos de onde vem a cura, de onde vem a vitória e de onde vem, papai amado, o Teu mover, papai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia.